está no livro de Lucas. Lucas capítulo 18. Os versículos 1 ao 8. E eu já vou dar uma lição hoje à noite para abrir. E Vanessa, você faz um favor para mim, você abre no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16. Hildo, você abre 1 João 5,15. 1 João 5,15. E Valdir, você abre 1 Tessalonicenses 5,17. Tá? Então nós vamos ter essas duas leituras depois junto na hora da meditação. Quando eu pedir, então, o Valdir vai ser o segundo, não, o terceiro. Tá? Ok. 1 João? 1 João 5,15. 1 João 5,15. E o Valdir que seria o segundo, 5,17 em 1 Tessalonicenses. Agora que pegou, né? Tá. E Vanessa, Tiago 5,15. Ficou tudo no 5. Valeu, pessoal. A leitura de hoje, antes de nós lermos, eu vou colocar um pouco a história ou a geografia da mensagem de hoje à noite. É a história do juiz iníquo. Mas se trata de uma mulher viúva, ela não era judia. Ela, pelo que parece, ela era uma mulher grega. E aí, olhando agora Lucas, que também é o escritor, ele também não é judeu. Ele também é da descendência de gregos, e uma parte de romanos, provavelmente a mãe de Lucas era romana, e o pai era grego. E ele escreve essas histórias que revelam muito aquela participação da pessoa em família, ou a pessoa na sociedade. Ele revela também muitos milagres e tudo isso. E Lucas, ele tem uma especialidade em descrever essa dificuldade de relacionamento do povo com os juízes, ou o povo com Deus, ou o próprio povo dentro da própria igreja, né, dos fariseus e escribas. E essa mulher viúva, ela tinha uma causa a ser tratada. E ela não deixou paz esse juiz. Ela foi sempre em cima do juiz, querendo que ele julgasse a sua causa. Mas agora uma coisa interessante. A viúva naquela época, ou seja, até podemos colocar em parte, as mulheres não tinham muito valor naquela época. As mulheres eram mais as procriadoras e cuidadoras das crianças até os seus 8, 9 anos. Depois dos 8, 9 anos, os meninos eram separados das mães em grande parte e iam com o pai, mais com o pai. E o pai os instruía para serem soldados. Com 12, 13 anos, os meninos já eram soldados. E isso ainda acontece hoje. No Afeganistão, no Paquistão, na Arábia Saudita, todos esses países, hoje ainda o menino com 12 anos é soldado. Por isso nós nos chocamos quando vimos essas figuras pela televisão. O menino com uma arma, né, na mão, nós nos chocamos. Mas essa é a tradição deles. O menino com 12 anos é tornado como cidadão. E cidadão defende a sua pátria. Então, a mulher não tinha muito valor. E justo uma mulher viúva. Porque não tinha um marido que se preocupava com ela pelas causas que ela tinha direito. Então, muitas vezes as viúvas, elas tinham terras e o juiz, ou às vezes até, por incrível que pareça, o sumo sacerdote, eles tiravam as terras das viúvas. E as viúvas então viviam na pobreza. Lembram a história de Ruth, né? Com Noemi? Noemi se tornou uma mulher pobre e vivia a favor depois dos parentes. Mas Ruth inverteu a causa. Então, as mulheres viúvas, elas não tinham muito valor. Justo agora entra uma história de um homem que é um juiz. Esse juiz, irmãos, ele não vivia num prédio ou numa residência fixa. Ele tinha uma tenda de peles, normalmente era de peles, bem aparada, e ele tinha uma cadeira pomposa e tinha sempre servos dele que carregavam a tenda de um lugar para o outro.
às vezes era 2 quilômetros, 3 quilômetros para uma outra cidade. E os juízes, eles trabalhavam muito por isso aqui. Ou seja, a maior parte que nós conhecemos no Brasil, com certeza, a corrupção. Eles eram corruptos, eles queriam sempre ganhar dinheiro extra para defender a causa. E em volta dessa tenda, os homens andavam em volta para esperar entrar na tenda e que o juiz desse causa ou julgasse a causa deles. Mas justo agora era uma mulher. E aonde o juiz ia, a mulher ia também. E ela ficava em volta da tenda gritando e falando, olha, julgue a minha causa. Provavelmente era uma causa sobre terras, alguma coisa dos bens dela que ela ficou viúva. E o juiz, nessa altura, ele ficou chateado, porque nós vamos ler que ele disse assim, eu vou julgar ela. Eu vou julgar a causa dela, antes que ela me esbofeteie. Ou seja, a palavra de deixar ele chateado era dar um muro no olho dele e ficasse a marca. E a história nos coloca, na geografia, se o juiz tivesse um olho roxo, enquanto o roxo não tivesse desaparecido, ele não podia julgar uma causa. Porque ele não era um bom juiz. Porque ele apanhou de uma mulher. Então vejam bem as tradições da época. E agora Jesus entra nessa história com seus discípulos. E Lucas, ele tem uma maneira muito especial de relatar as histórias daquela época. E eu vou ler agora então para nós, Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8. É uma leitura bem fácil, mas ao mesmo tempo, irmãos, muito pouco se prega sobre essa parábola. Muito pouco. A gente dificilmente ouve a pregação sobre essa parábola. A gente ouve, por exemplo, o juiz iníquo, né, e é relacionado Deus com isso ali, mas não a história em si, como Lucas coloca. Eu passo a ler essa história então. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Veja quem é esse juiz. Então, não era uma flor que se cheirava, mas era um homem de poder. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo, bem, que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Essa palavra molestar é colocar batida um soco no olho. É essa palavra molestar no aramaico. No aramaico vem essa palavra. Aí então, continuando. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Aí continua, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Portanto, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aí eu quero colocar só bem rápido assim, no final, aquilo que o irmão Hilton nos colocou na abertura. Não é a boa obra que nos dá um bom caráter, mas o bom caráter faz o quê? Boas obras. E esse juiz não era um homem de caráter bom. Ele era um homem solina, ou seja, um tremendo corrupto. E ele só julgava as causas dos homens. E aí ele de repente percebeu, espera lá, essa mulher é meio maluca. Essa mulher é corajosa. Ela pode passar pelo cerco dos homens em volta e pode me dar um muro. E quem sai perdendo sou eu. Então eu vou considerar a causa dessa mulher. E Jesus conta essa história, ou essa parábola, para os seus discípulos.
Mas se nós olharmos antes dessa parábola, no capítulo 17, veja o que tem ali, a vinda do reino de Deus. Praticamente como o irmão Hildo hoje nos colocou, os bodes à esquerda, os cabritos, né, e as ovelhas à direita. É uma história que nos é colocada por Mateus, porque Mateus sabia qual era a diferença entre cabritos e ovelhas. Os cabritos em Jerusalém não pagavam imposto. Esses cabritos eram tidos como o povo romano. E as ovelhas eram o povo judeu. Então, quando Jesus conta essa história, ele faz uma relação entre o ser humano. Quem é o homem? Né? O cabrito, mas nós sabemos que lá no Velho Testamento, o cabrito já era um animal rebelde e não obedecia. A ovelha já é mais mansa, mais dócil. Né? E quando ela dá de ser desobediente, o pastor sábio dominava. Mas o cabrito é muito difícil de dominar. Então, Jesus coloca essa história agora para os discípulos, logo após a história, né, da vinda do reino de Deus. Cristo voltar. E aí agora Jesus coloca isso para os seus discípulos. Aí ele dá ênfase na insistência da viúva. Algo que me chama a atenção, irmãos, que nos também deve chamar a atenção, que Jesus, através de Lucas, como ele conta a história, ele não omite a palavra viúva. Ele não omite. Porque a viúva era a pessoa mais desprezada entre o povo daquela época. E se nós olharmos hoje também, as viúvas, nós percebemos, ontem eu escutei uma notícia assim, muito rápida, nós temos no Brasil já 20% das pessoas acima de 65 anos. Mas desses 20% acima de 65 anos, pasmem, 14% são as mulheres. Olha que diferença. 4% a mais são mulheres do que homens. Então, Lucas dá essa ênfase. Por quê? Porque Lucas era médico. E Lucas, provavelmente na caminhada com Paulo, com o apóstolo Paulo, ele deu a atenção para essas pessoas. Lembrando que a mãe de Timóteo era viúva. Lembrando que Eunice, a Lloyd, também era viúva. Então Lucas se preocupou muito com as pessoas que andavam junto com Paulo. E aí eu gostaria de colocar assim uma forma bem prática para nós. Um ponto que nós devemos lembrar: Jesus transforma o exemplo da viúva persistente em um ensino sobre a oração. Essa persistência da viúva que Lucas coloca, que Jesus contou, e temos que lembrar, irmãos, essa história que Lucas coloca, provavelmente ele ouviu de um dos discípulos. Ele tinha conexão, porque Paulo não tinha conexão com Jesus, e Lucas também não. Então, um discípulo provavelmente passou para Lucas esse exemplo, essa parábola que Jesus estava colocando. E aí, quando Jesus, de repente, coloca a viúva, a causa dela, numa persistência sobre a oração, ele queria dizer também para os discípulos, como ele diz hoje para nós, através de sua palavra: não esmoreçam. Orem. Volto novamente para a abertura. O bom caráter, ele sempre vai fazer boas obras. Ele se esquiva de fazer mau trabalho. Ele sempre vai procurar fazer o melhor. E aí entra aquilo que Jesus queria colocar para os discípulos: vocês são os meus seguidores. Vocês são aqueles que vão levar a mensagem adiante. Lembra que ele disse em Mateus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Primeiro em Jerusalém, depois na Judeia, depois no mundo inteiro. Podemos dizer assim hoje: na minha vizinhança, na minha rua e no meu bairro. Ou, na minha rua, no meu bairro
e no meu município. E assim por diante podemos usar que essa lição que Jesus estava dando para os seus discípulos. Mas para nós não esmorecermos na vida de fé, na vida cristã, nós precisamos estar na oração. E aí temos 3 textos, versículos, que nos dão essa base para nós entendermos o que é ficar firme na oração. E Vanessa, Tiago 5,16. Ouçam esse versículo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. É isso, né? Tem mais? Não, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Colocando esse versículo agora um pouco ao contrário, aí diz a questão do pecado. E aí é que vem, o pecado nos dá medo. Nós temos receio do pecado. E aí a gente começa a ter, de repente, esse medo de orar. Porque nós sabemos que Deus é justo, Deus é fiel. E o Filho dele morreu por nós na cruz, pelo nosso pecado, pelos nossos erros. E agora, de repente, nos diz Tiago, confessai vossos pecados. Mas isso, em outras palavras, junto com esse confessar, ele está junto, peça alguém para estar contigo. Tenha alguém que possa ser o seu apoio. Antigamente, bem antigamente, talvez um e outro se lembrem, os funcionários da prefeitura que trabalhavam na beira da rua, limpando a rua, lembra que antigamente era tudo chão, era capinado, não tinha nem roçadeira, era tudo à base de manual. Aí, meu pai sempre dizia que o cabo da pá é torto, porque o funcionário da prefeitura se apoiava em cima da pá. E a gente acreditava nisso. Por que a gente acreditava? Para não ser preguiçoso. Então, a gente tinha medo que a pá, o cabo ia se entortar e a gente ia ser chamado de preguiçoso. E é isso que Tiago nos coloca. E Tiago aqui é uma pessoa muito persistente na oração. Peça alguém para estar junto contigo na oração. Esteja junto, não esteja sozinho. E isso aqui representa agora também que Jesus está querendo colocar. A mulher foi insistente, a viúva, porque ela sabia que a causa dela era justa. Então, a questão justa da mulher era exatamente: eu vou persistir. Eu vou persistir. E Tiago diz: persista. Chame alguém. Não fique sozinho. Se a luta é grande, chame alguém. Sabe, irmãos, eu sempre fico pensando assim, quando a gente pede oração, isso não é por brincadeira. É um trabalho para o outro. Se eu digo, pessoal, vamos orar, vamos estar orando. Hoje de manhã, ao acordar, levantar, o vizinho de cima que mora em cima, ele veio falar comigo e disse: pastor, olha para nós, que a minha esposa está doente, a minha filha pequena está doente e o meu filho pequeno também. O que é que ele me deu? Ele me deu um trabalho de apoio para ele. Eu, literalmente, hoje orei muito por essa família, porque ter a esposa doente, a filha de 5 anos doente e o filho de 1 ano e meio doente, não é fácil. Então, pedir o outro ajudar a orar é dividir as suas cargas. É dividir as suas cargas. É exatamente quando Mateus diz: as ovelhas à direita, elas não ficam solitárias, elas estão juntas. Elas estão juntas. Há muitos anos em Israel, numa viagem dessa feita, isso hoje é até turismo lá. Eles vão visitar com os grupos de turismo pastos de ovelhas. E aí eles dão a tarefa para o grupo: chame as ovelhas. Não respondem, continuam comendo. Assumir para as ovelhas, elas continuam comendo. Aí diz: agora vocês vão ver quando eu assobiar.
Este é um assobio feito de bambu. Ele assobia, a ovelha líder levanta a cabeça. As outras continuam comendo. Só a líder levanta a cabeça. Ele assobia mais uma vez, ela sai do meio do bando, está lá dentro, ela sai, as outras vêm todas atrás da líder. É isso que Jesus estava colocando aqui, através da parábola. Você pode orar. Você pode ter certeza que a tua oração vai ser respondida. Se esse juiz que é iníquo, é corrupto, quanto mais não é o Pai do céu que ouve os seus filhos. E um segundo, nesse sentido dessa questão da transformação do exemplo da viúva em persistência, oração incessante. Valdir, 1 Tessalonicenses 5,17. É o Valdir. Orai sem cessar. Que longo é esse versículo, né? Mas a gente podia dizer de cor, mas é importante lembrar que quando você coloca esses versículos, ele está na Bíblia. Ele nos dá a certeza de que eu posso orar. Eu já citei anos atrás esse versículo, esse exemplo aqui em Joinville, mas eu vou usá-lo de novo hoje. Quando eu estava no seminário em Londrina, nós tínhamos um professor sobre missões estrangeiras. Era o reverendo Noah. E ele havia esquecido um material na residência dele, porque nós eram 2 quadras inteiras pertenciam ao seminário, praticamente no centro da cidade. Aí o reverendo Noah disse assim para mim: irmão Moacir, vá na minha casa e pede para minha esposa entregar este e este cartaz que está em cima da minha mesa do escritório. Aí eu saí do 2º andar, desci no meio do eucaliptal que a gente tinha no seminário, que ainda existe hoje, e subi para o 2º andar da casa dele. Aí eu bati a porta e ela abriu, quer dizer, era a porta de tela, e ela olhou para mim, eu abri a porta, e ela estava lavando arroz. Era a hora do meio-dia. E ela tinha na frente da pia um grampo de roupa com um nome. E ela estava orando. E ela disse assim para mim: irmão, você está admirado, né? Que eu estava orando na hora de lavar o arroz. Mas a Bíblia diz: orai sem cessar. Ela estava trabalhando. E ela tinha esse nome lá na frente e estava lembrando em oração desta pessoa. Até vi o nome, a pessoa precisava da nossa oração, o seminário orava por ela, mas é orar pelo outro, é não esmorecer. Esmorecer é exatamente o que Jesus coloca e que Lucas escreve. Se esse juiz, que é iníquo, atendeu essa mulher persistente no pedido dela, da causa dela, quanto mais não é o meu Pai que responde à oração que você faz de forma incessante. Isso não quer dizer que nós estamos nos arrastando de joelho toda hora, ou estamos toda hora dentro da igreja, ou estamos dentro de um quarto separado em casa, mas você está valendo, você está trabalhando. Gabriel dirigindo, né? Que a gente pode fazer isso. Trabalhando na máquina, você dá atenção, mas tem aquele momento dessa oração incessante por as pessoas que você lembra que precisa estar orando. E um terceiro ponto dentro dessa história da oração persistente que Jesus queria ensinar está 1 João 5,15. Irmão Hilda, é contigo. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É a oração confiante. Essa mulher viúva, nós não sabemos se ela confiava em Deus ou alguma coisa, mas ela tinha uma causa a ser julgada. E ela foi confiante andando em volta da tenda. Não era lugar de uma mulher, era só de homens. E ela ficava lá insistindo: julgue a minha causa.
Essa mulher tinha confiança de que, enquanto eu persistir, enquanto eu incomodar ele, ele vai de repente dizer, eu vou julgar a causa. E é o que diz a história. Ele percebeu, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque ela vai me executar. E aí eu sou um juiz fraco. E é isso, irmãos, também na nossa oração. Quando nós oramos, parece que às vezes Deus não quer responder. A demora das coisas. Ou estou falando uma língua estranha? Eu acho que não. Acho que todos nós entendemos. Você ora, você clama. De repente ninguém ouve, mas o teu clamor daqui de dentro para fora é: Senhor, é contigo. Sabe, irmãos, eu lembro de uma irmã em Jaraguá do Sul. A irmã Carmen. Ela, a irmã Carmen, como o marido dela, o irmão Carlos. Muitos anos não vejo mais eles. Mas eu admirava como esse casal sabia orar. Sabia orar. E um dia eu falei assim para ela, eu disse: Carmen, nós tínhamos um grupo de oração com estudo bíblico na casa deles. E depois do grupo assim, sentado ele junto, disse: Carmen, eu gostaria de saber orar como você ora e como Carlos, o teu marido, ora. Ela disse: mas sabe, muitas vezes eu penso, as palavras me fluem, e será que Deus está ouvindo o meu falar? Eu não estou falando apenas bonito. Aí eu sentei na minha cadeira e pensei: puxa, é uma lição. Se ela que fala bem na oração, e de repente diz: será que eu estou falando apenas bonito? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Então percebe, irmãos, que muitas vezes, nem sempre a oração bonita é uma oração feita de coração. Mas a oração de confiança, Ele responde. Ela pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu cheguei a conhecer uma senhora que orou pelo filho dela, filho único, 55 anos, desde o dia que ela sabia que ela estava grávida. Não sabia nem que era menino. Nasceu, ela começou a orar por eles, por esse menino. Sabe? E o dia que ela tomou o propósito: eu não vou mais responder quando meu filho vem em casa para brigar comigo, ele era solteiro, eu vou ficar quieto. E foi a receita que eu dei para ela: coloca uma pedrinha na boca. E ela colocou uma pedrinha branca na boca. E ela não respondeu. Ele ficou tão bravo que não tinha mais quem discutir com ele, que ele pegou a frigideira e bateu na cabeça e ela desmaiou. Parou no hospital. Mas vejam, irmãos, quando saiu do hospital, terceiro dia depois lá do hospital Santa Catarina, que o Antônio conhece lá, saiu do hospital, ela disse para o taxista, ele perguntou para ela: Dona Alma, aonde a senhora quer ir? O nome dela era Alma. Eu quero ir para a cadeia. Mas o que fazer lá? Meu filho está lá. Ele precisa sair da cadeia. Não, dona Alma, a senhora não pode fazer isso. Não, eu vou lá. E ela foi e falou com o delegado. Ela disse: onde está meu filho? Está na cadeia, está na cela. Eu quero visitar. Não, a senhora não pode visitar, a senhora não tem autorização para visitar. Mas é meu filho, eu vou lá ver. E ela usou uma expressão dentro disso: eu estou orando pelo meu filho, então eu vou ver meu filho. Ela foi ver o filho e disse: mãe, o que você está fazendo aqui? Filho, como você está? Como você está? Ela deu uma meia volta, ele falou como ele estava. Ela disse para o delegado: por favor, solte meu filho. Não, mas ele tem que uma queixa de levação da senhora. Eu não dei queixa nenhuma. Quem deu foi o vizinho. Pode soltar. Ele vai comigo para casa. Foi para casa. A dona Alma viveu ainda 9 anos, orando pelo filho. Vejam, irmãos, orando 55 anos mais 9 anos,
64 anos. A mulher morreu com 84. Mas no dia do falecimento, o pastor pregando, contando o exemplo do seu Lucas, seu curto marido dela, e da vida dela, o Espírito Santo tocou no filho. Ela não viu seu filho se converter a Cristo, mas ele se converteu. 84 anos. Não são 8 dias e 4 horas. Mas ela tinha o quê? Confiança. Que Deus ia responder à oração dela. Eu conheci pessoalmente o casal e o filho dela. Pessoalmente conheci. Por isso eu posso contar para vocês. É isso que Jesus estava colocando com o exemplo da mulher que estava importunando o juiz. Olha, confia. Se o juiz, que é iníquo, corrupto, atendeu a essa mulher, quanto mais não é o meu Pai que está nos céus, responde a tua oração de 84 anos. Isso é um exemplo. Assim existem muitos outros. E para o segundo ponto para nós, a viúva se dirige diretamente ao juiz. Os homens que estavam em volta ali eram os intermediários pelas causas. Mas até que chegava no juiz, havia o quê? Quanto é que você me dá? Para eu levar a tua causa para o juiz. Era esse grupo em volta que eram os urubus, que queriam a carniça. E depois eles davam o filé mignon para o juiz. Mas eles viviam com aquilo que eles ganhavam, era suficiente. Não trabalhavam, nós sempre dizemos, e podemos dizer assim, tudo que se rouba é lucro, porque você não trabalhou. Né? Mas o que nós perdemos com isso? E aí essa mulher, ela nos demonstra bem claro, e Jesus coloca isso para nós. Ela vai diretamente ao juiz, ela não vai ao intermediário. E essa é a possibilidade que Jesus está nos colocando através que Lucas escreve. Ore diretamente a Deus. Você tem esse contato direto com Deus. Você não precisa de um intermediário. É Ele. É Deus. Isso Jesus estava colocando para os seus discípulos. Lembrem-se, quando eu não estiver mais aqui, vocês vão ser levados para o mundo, vocês vão pregar para o mundo, e não terão mais a mim no meio de vocês. Não terá mais alguém que vai fazer um milagre para vocês, ou vai libertar vocês. Dirijam-se diretamente a Deus. E isso nós sabemos através da Bíblia. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, Ele nos fará. Mas Ele não disse, você pede agora e lá depois você já tem. Não é verdade, irmãos? Tem a sua preparação para nós. Deus nos prepara. Seria a mesma coisa pedir coisas tolas. Eu já citei esse exemplo, repito ele hoje. Seria justo ou bom eu pedir de Deus um helicóptero? Em primeiro lugar, não sei pilotar. Em segundo lugar, não tenho nem garagem para ele. Em um terceiro lugar, que seria na verdade também o primeiro, não tenho nem lugar para me colocar. É isso que nós temos que estar olhando. O que eu estou pedindo a Deus, como essa mulher ao juiz, para julgar a causa dela, que ela sabia que era isso, e ela estava certa do que ela queria, é o que Deus está nos colocando através dessa história em Jesus Cristo. Você vai pedir o que você literalmente precisa. E aí vem a pergunta, mas o que eu preciso? Aí de repente, vou olhar para mim, Vanessa, mas que pergunta tola. Não. Nós muitas vezes pedimos sem pensar no que estamos pedindo. É nisso que se encaixa. Nós aleatoriamente pedimos as coisas e nem temos essa seriedade em cima da situação.
Cheguei a conhecer esse tempo atrás, no hospital, uma pessoa que, conversando na sala de espera, como sempre tem muitas histórias na sala de espera, uma pessoa disse assim para mim, lá de Garuba. Ela conversou que faleceu o pai dela na pandemia da coronavírus, faleceu uma pessoa da família próximo dela também da coronavírus, e aí ela estava lá no hospital, contando que a mãe dela também estava muito doente. Ela disse, aí ela olhou para mim e disse, mas você é pastor, né? Eu disse, sim, sou pastor. A gente vê, ela disse assim. Aí ela disse assim para mim, o senhor pode orar por mim? Sim, por que não? Eu acho que eu tenho câncer. Eu disse, a senhora tem certeza? Eu acho que sim. A senhora vai ser consultada antes de mim. Eu vou ficar aqui esperando ainda. A senhora vai dizer o que o médico vai dizer. E quando ela saiu, eu estava ali esperando eu ser chamado. Eu perguntei, daí? Não tenho câncer. Vocês percebem? Aí estaria orando por ela que queria câncer e na verdade tem câncer. Isso é fazer Deus de palhaço. É isso que Jesus está colocando. Confie no que você vai pedir e saiba o que você vai pedir. E aí ainda para nós, em Cristo está a obra redentora e não no poder humano. Irmãos, não pense que a sua salvação da vida eterna está ao lado de você numa pessoa. Ela está em Jesus. Jesus é o Salvador. Não é, irmãos, a minha esposa sempre diz isso, eu aprendi com ela sempre insistir nisso. Não é placa de igreja ou grupo de pessoas que nos traz a salvação, mas a salvação, ela é redentora em Jesus Cristo. É Ele direto em nós. E é isso que Jesus estava colocando para os discípulos quando nós olhamos. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Sabe, quando a gente percebe Cristo em nossa vida, aí a gente pode perceber o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos segura. E pensando assim, o quanto Ele nos segura como seres humanos, por mais difícil que às vezes seja a nossa vida, ou por momentos mais difíceis que nós passamos, Ele segura as nossas mãos. Ele segura as nossas mãos. E um quarto ponto que Jesus aponta nessa história. Olha como Jesus usou com sabedoria os seus exemplos para os discípulos, e como esse exemplo de sabedoria passou de um discípulo para Lucas, que era médico, não viu caminhar Jesus, e ele relata essa história para nós hoje, quando nós olhamos assim, de repente, o Filho do Homem virá. Jesus vai voltar. Eu fiquei tremendamente admirado há 4, 5 semanas atrás, ouvindo um programa de ciência junto da NASA, isso ali em Blumenau, quando esse cientista não tinha nada de sentido cristão na vida dele. Ele era extremamente inteligente o que ele colocou. A maneira como ele colocou a história dos nossos satélites e tudo aquilo, e da nuvem, como isso tudo é armazenado. E aí de repente ele disse, o cristão é feliz, porque ele espera Jesus voltar. E aí ele diz assim, e tenho certeza, eu não acredito, mas o mundo está para terminar. Um homem extremamente inteligente, ele diz assim, o mundo vai acabar. E aí ele diz assim, o cristão está preparado. Se o estranho, fora da palavra, percebe que
todo o globo terrestre, junto com os seus satélites e tudo aquilo, está caminhando para um final. E ele diz isso. Ele não falou isso só para mim. Isso foi para milhões de pessoas que vão vendo esses programas que ele passa de uma forma repetitiva. Aí ele coloca: esteja certo que o mundo vai acabar. O cristão é feliz. É isso que aqui Lucas está colocando para nós como meditação hoje à noite. O Filho do Homem virá. E o próprio Jesus se coloca como Filho do Homem, porque ele nasceu de mulher. Por isso Jesus nos entende. Ele entende cada dor nossa. Cada dor nossa. Ele sabe o que nós sentimos, porque ele passou por isso. Então o Filho do Homem virá. Como está aí a minha pergunta para nós? Eu me incluo nela, irmãos. Como está a sua fé na justiça que o Filho do Homem fará? Olha, eu vou repetir, irmãos. Quando eu escrevi essas palavras, eu remeditei, pensei, Deus, que eu me disse ou não, mas é uma pergunta muito forte para nós. Como está a sua fé na justiça que o Filho do Homem fará? Em outras palavras, como está a nossa fé esperando a volta de Cristo, aonde Ele vai? Exatamente o que o Bruno colocou hoje à noite no texto: separar bodes das ovelhas. E ele deixou elas à sua esquerda. Lembra que quando ele leu o texto, ele deixou os cabritos, os bodes do lado esquerdo. E não se impediu. E deixou as ovelhas do lado direito. Mas quando foi a hora do julgamento, o que é que ele disse? Afastai de mim. E vão para o inferno. Sabe, Deus tem essa paciência que nós muitas vezes não temos. E nós temos que aprender isso de Deus. E aí eu volto a colocar para nós os 3 versículos. A oração fervorosa de Tiago 5,16. A oração incessante de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,15. E a oração confiante. 1 João 5,15. Irmãos, que nós pudéssemos esta semana literalmente pensar nessa justiça de Deus que Ele vai fazer com os bodes à esquerda e com as ovelhas à direita. E aí eu quero terminar com isso, irmãos. Jesus Cristo voltará e fará justiça aos que nele creem. E a pergunta para nós, para meditação dessa semana: sou uma ovelha ou sou um cabrito? Eu creio, irmãos, que a gente podia meditar essa semana nessa pergunta: eu sou uma ovelha ou sou um cabrito? Mas eu quero dar um ânimo. Não desanime. Se tem algo que pesa na consciência e na sua vida, diga: Senhor Jesus, Tu viestes para perdoar, Tu viestes para salvar, e Tu me amas. Este é o maior amor que nós temos sentido de Deus, o amor que nos perdoando e nos salvando. Curvamos nossas cabeças em oração. Pai Celestial, muito obrigado por Tua palavra. E obrigado da maneira como Tu colocastes através do Teu servo Lucas essa Tua palavra para nós meditarmos nos dias de hoje. Obrigado por esse momento tão importante na nossa vida como igreja, como irmãos e como filhos Teus. E assim, ó Pai, ensina-nos a levar nossas ansiedades diante de Ti. Persistir, Senhor. Sermos literalmente incessantes e confiantes que Tu respondes às nossas orações. E eu peço a Ti
responda à oração de cada um que aqui está durante essa semana. E as orações que já foram feitas e que são refeitas todos os dias em nossa vida. Responda-las em nome de Jesus. E é no nome de Jesus que eu digo amém. Irmãos, Deus nos abençoe.